I can't do nothing with you. I can't do nothing with you. Olá, pessoal! Mais um dia de podcast e a gente está com o nosso especial sobre saúde mental, como vocês já sabem. Aliás, o primeiro episódio já foi lançado, então não deixe de conferir, tá super interessante. E no episódio de hoje, a gente trouxe a pesquisadora Valéria Moraes para falar sobre a saúde mental do trabalhador. Valéria, que é doutoranda em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba e atua como professora de Psicologia do Trabalho e Organizacional na Unifacisa. Valéria, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Júlia. Agradeço demais pelo convite, pela lembrança, pela confiança e pela oportunidade de trocar um pouco aqui contigo sobre esse tema tão denso, né? Mas tão atual. Foi dureza, tá, gente? Não foi fácil, não, pra gente marcar. Foi agenda, foi compromisso, foram questões, mas no final estamos aqui para trazer esse assunto para vocês, que é super pertinente, super atual, né? E eu queria começar, Valéria, sabendo um pouco da sua trajetória, tá? Queria saber como você começou a sua pesquisa sobre saúde mental e essa relação, né, com o trabalho, onde você já atuou nesse sentido. Então, Júlia, eu terminei minha graduação há mais de 20 anos, viu? Não faça muitas contas aí. Não, imagina, mulher. E atuei na prática. Então, eu atuei, né, fiz a opção pela psicologia do trabalho, das organizações, e atuei na prática, na ponta, como tecnicamente mesmo. Então, eu fui para dentro das empresas, eu fui, né, fazer trabalhos com diferentes objetivos, tudo dentro do escopo da psicologia do trabalho, das organizações. Aqui em Campina Grande, você Aqui em Campina Grande e na microrregião. E em 2014...
E sempre trabalhando no mercado e com um pé na academia. Sabe quando você está só com um pé na academia, né? Do ensino, gosto do ensino, enfim. Mas em 2014, 2010, perdão, eu recebi um desafio de uma empresa aqui em Campina Grande, uma grande empresa, para atuar com reabilitação profissional. Tema com o qual eu não tinha a menor familiaridade, sequer sabia do que se tratava. Fui estudar e dar conta daquela demanda que aquela grande empresa tinha, tecnicamente, propondo, inclusive, um programa de intervenção com trabalhadores que adoeciam e que se afastavam, isso acontece até hoje, é comum, Sim. e no retorno, antes do retorno ao trabalho, precisavam se reabilitar, ser reabilitados, né? Física ou mentalmente. Então, atuando nessa área, com um pezinho ali na academia, eu tomei uma decisão, foi uma decisão muito pessoal, de ir aos poucos, já estava com alguns anos de prática, saindo lá do mercado e ficando só na academia. E foi aí que eu decidi pela formação, né, em mestrado e doutorado, por isso meu doutorado agora um pouquinho mais tarde, por causa dessa decisão, né, de assumir a academia. Sim. Onde é que a reabilitação entra nisso? É que ela virou meu objeto de pesquisa. Eu saí daquele tempo ali de quase 6 anos trabalhando, atuando com reabilitação profissional com trabalhadores, conversando, inclusive, com o INSS, com a Previdência Social. Sim. E, aliás, uma boa articulação nós fizemos, é algo muito difícil, né? Porque é muito atravessado por muitos desafios, mas casos e casos. Com certeza. E a gente está falando de uma autarquia extremamente densa e, né, que tem inúmeros braços, e um desses braços é a reabilitação profissional. Felizmente, nós conseguimos fazer uma articulação interessante que deu bons resultados para aquele grupo de trabalhadores. Mas, fazendo essa imersão nesse universo, eu percebi a complexidade. Como ele é complexo. Sim, gente, a gente estava falando, antes da entrevista começar, sobre como é complicado você falar sobre um assunto, debater sobre ele, né? Pesquisar sobre ele e, ao mesmo tempo, estar inserida nele. Exatamente. Ser um agente, inclusive, ativo no processo, né? Sim. Então, no mestrado, eu já comecei a assumir esse objeto de pesquisa. E, no mestrado, eu decidi conhecer alguns trabalhadores de perto, conversar com alguns trabalhadores que passaram. O INSS possui um programa de reabilitação profissional que chama Reabilita, e eu, lógico, todos os trâmites éticos e tal, mas consegui autorização e conversei com alguns trabalhadores que foram afastados com transtornos mentais e comportamentais, que estão lá categorizados, né, no CID, no F, né, é a categoria F. Conversei com alguns trabalhadores, claro que aquilo me chamou bastante atenção, porque quando a gente pensa em afastamento por causa de uma lesão física, Sim. ou porque você fez um acidente de trabalho, ou porque você fez que é muito comum, uma síndrome do túnel do carpo, e você teve dificuldade, porque você faz muito esse movimento. Às vezes de ficar digitando. Exatamente, também. né? A cabeleireira, que faz escovinha, né? E fica fazendo esse movimento rotatório aqui no pulso, ela pode fazer. Quando você se afasta com uma lesão física, você tem uma experiência que já é penosa e dolorosa, porque você tem perda de potencial laborativo ali. Essa experiência da lesão física não é incomum o fato dela se desdobrar em sofrimento psíquico. Porque você imagina alguém que trabalhou uma vida inteira e, de repente, perdeu a mobilidade uma pessoa que é destra, perdeu a mobilidade da mão direita. Ela não perdeu só a mobilidade da mão direita, ela perdeu as perspectivas, inclusive, os projetos que ela havia feito, fatalmente são ali interrompidos em alguns aspectos. O meio, né, de trabalhar. Exatamente isso. Então, ela vai ter que se reinventar, se redescobrir. Hoje a gente usa muito essa expressão, né, reinventar, mas não é uma coisa simples se reinventar. Sim. Se inventar já é difícil, você imagine reinventar. Então, não é uma coisa simples. É um processo penoso também, doloroso. Ainda mais no contexto que a gente está, Sim. né? De internet, de coisas assim que estão surgindo assim, do nada. Isso mesmo. Isso para falar na lesão física. Agora, você imagine alguém que já se afasta por um transtorno mental e comportamental, porque fez uma depressão grave,
porque fez um transtorno de ansiedade generalizado que tornou a pessoa, não necessariamente a depressão, não necessariamente o TAG vai incapacitar alguém a trabalhar, muito pelo contrário, mas às vezes há situações pontuais que provocam esse resultado final. E eu conversei com esses trabalhadores. Então, você imagina que alguém que se afasta por uma lesão física, enfrenta todos esses percalços, você potencializa isso aí pela enésima, eleve a enésima potência, porque aí é um trabalhador que vai lidar com a questão dos estigmas, não é? Com essa dificuldade de aceitação e tantos outros fenômenos. Isso foi lá no mestrado, foi uma pesquisa que me mobilizou bastante, mas muito mesmo, além de me preocupar, é claro, né, como cidadã. Mais do que como pesquisadora, eu diria. Como cidadã mesmo. Eu acho que a gente tem uma aula aqui de elaboração de projeto, onde a gente fala sobre o preparo, né, para esse olhar de pesquisador. E eu estava refletindo sobre como o pesquisador, ao mesmo tempo que ele é profissional, ele também é humano. Sim. Então, para ele perceber aquilo, ele também tem que, de certa forma, tentar sentir ao máximo. Com certeza. Concordo para plenamente. debater sobre aquele tema. Concordo plenamente contigo. Inclusive, porque, embora a ciência, logicamente, ela preconize o cuidado, o método, não é? A ética, a cautela, ela não invalida, ela não torna o sujeito pesquisador um agente neutro nesse processo todo. Lógico que a gente zela pela neutralidade, a gente busca o distanciamento ao máximo possível, mas é impossível você dizer que não é afetado por um fenômeno que te mobiliza. Sim. Isso não vai acontecer. Sim. E, numa certa medida, uma medida que precisa conhecer os limites, isso é bom, porque eu me encontro como um agente, né? Eu me encontro, né? Por exemplo, o modelo de pesquisação, né, me faz imergir mesmo nessa realidade, né? A própria etnografia me faz entrar naquela realidade. E isso não quer dizer que eu serei menos científica. Sim, com certeza. Isso não quer dizer que eu terei menos cuidado com relação aos possíveis vieses. Mas eu não posso me desautorizar a estar naquele universo. Muito pelo contrário. Exatamente. É um exercício difícil de fazer. Claro que eu preciso estar no universo, que é hoje alvo da minha pesquisa, não estando, tentando abstrair um pouco para que, de fato, a minha pesquisa seja contributiva. E isso aconteceu comigo ali, com os trabalhadores reabilitados com transtornos mentais e comportamentais. E agora, no doutorado, eu volto. Aliás, eu continuo com a reabilitação profissional, mas agora eu tento entender como é que são as experiências dos trabalhadores que acolhem esses trabalhadores. Como assim? Peraí. Trabalhador, tipo, a gente está falando, por exemplo, microempreendedores que entregam... Não os empregadores, mas os trabalhadores da saúde, que tratam desses trabalhadores. Como é que é isso, né? A minha pergunta é, como é isso? Como é a experiência de você receber, acolher, cuidar de um trabalhador lesionado, adoecido, em sofrimento, só que você também é um trabalhador. Você está trabalhando. Aquilo que você falava há pouco, né? Exatamente. Essa imersão, estarmos todos dentro dessa mesma bolha. Né? Como é que é essa experiência? Quanto de sofrimento essa experiência te traz, quanto de prazer essa experiência te traz, porque você está contribuindo com a retomada da vida de alguém. Né? Isso é maravilhoso. Exatamente. Isso é maravilhoso. Um trabalho assim super importante, né? Mas ao mesmo tempo você também precisa cuidar de si, né? Isso mesmo. Essa é a grande questão. Então eu tento agora no doutorado em compreender como é que é a experiência dessas pessoas, né? Há uma perspectiva teórica quando a gente estuda a psicologia do trabalho, as chamadas clínicas do trabalho, né? São diferentes perspectivas aí para tentar entender essa relação, que é uma relação de trabalho, né? De pessoa, trabalhador,
ou sujeito, trabalho e vida. Sim. Então, como é que a gente estuda essa tríade? Como é que essa interface acontece? Como é que essa relação acontece? As clínicas de trabalho, elas nos ajudam a compreender isso, a compreender, não necessariamente a explicar. Explicar, Não. Tentar compreender, inclusive, compreender situações pontuais, em situações pontuais, né? E há um teórico importante, né, o Christophe Dejoux, em que ele traz essa reflexão, né, apontando o trabalho como essa categoria que tanto é uma operadora de saúde, o trabalho é operador de saúde, mas também é potencialmente capaz de ser um operador de adoecimento. Por que ele é um operador de saúde? Porque ele nos constitui enquanto pessoa, inclusive. Ele faz parte da nossa constituição identitária. Nós somos também, logicamente, em todo é complexo isso, porque você tem família, você tem o seu entorno social, mas o trabalho é muito de nós. Né? É muito de nós. Então, ele é central. Dentro dessa perspectiva, a gente reconhece a centralidade do trabalho em todo esse processo. Apesar dele ser, né, vamos olhar o trabalho do jeito que ele é um meio para conseguir o capital, o dinheiro dentro da sociedade, mas ele também é uma forma de uma realização. Sim. Por exemplo, uma pessoa que ela está estudando uma área, o que ela quer atuar nessa área, ela quer trabalhar nessa área. Muitos, infelizmente, não conseguem ter o trabalho como uma realização, mas quando esse trabalho é uma realização, há menos chances de ter essa falta de saúde mental? Ele, de alguma forma, e a gente tem que ter muito cuidado, não é um terreno denso, né? Porque não é uma relação causal, assim, tão explícita como a gente gostaria que fosse, né? A gente precisa olhar o contexto, por isso que eu te falei, né? Não é uma questão explicativa, mas compreensiva. Eu não tento explicar o fenômeno, mas compreender o fenômeno. O que está acontecendo aqui? O que está no entorno desse processo todo? Então, se você pergunta para mim, é importante gostar do que eu faço e me realizar naquilo que eu faço, eu vou te dizer assim, Júlia, em tudo na vida. Até no almoço, que eu vou preparar uma coisa, né? E claro que no trabalho isso é importante. Faz diferença. Faz muita diferença, mas não tenha dúvida, né? Ocorre que mesmo... Há duas observações que eu faria com relação a essa tua questão, né? A primeira é que, sim, eu concordo. A realização é algo muito importante e ela é produtora de saúde. Produtora de saúde mental. Imagina você fazer o que você gosta. Você tem um vetor já claro, legítimo, que vai produzir a saúde mental para você. Entretanto, claro, você vai ver sentido também, né? Você vai construir sentido naquilo que você faz. Entretanto, mesmo esse trabalho que me realiza, esse trabalho que me faz olhar para mim mesmo, o valor, não no sentido utilitarista, né, daquilo que eu falo, mas um sentido, né, mais simbólico daquilo que eu, inclusive com a minha contribuição com a sociedade, né, mesmo esse trabalho, ele pode apresentar, né, elementos que te produzam, não necessariamente o adoecimento, mas que te produzam algum tipo de sofrimento. Né? Eu gosto demais de dar aula. Gosto de verdade. Não é uma coisa que eu faço assim. Não é uma tortura. Eu vou dar aula. Eu esqueço e estou lá papeando. E tá bom, acabou e eu vou embora, né? Mas há elementos nessa prática, não é? Que não diz respeito à instituição A, B ou C, mas há elementos na prática, né? Que são densos, né, que exigem outras coisas, né, que são mais pesados e que exigem esforço físico e mental, né, que não são prazerosos. E isso não anula o prazer que eu sinto, não destrói, em tese. Em tese. Eu estou falando de um exemplo muito privilegiado, que é o meu, e eu quero crer que o teu também, sim. Não é? Tá no caminho. Tá no caminho de ser, isso, de vir a ser, isso. Né, Júlia? Mas a gente precisa pontuar uma outra coisa, né? De que trabalho nós estamos falando.
Sim, a quem nós estamos nos referindo. exatamente. Não é porque nós fazemos... Eu digo isso, eu me assumo como um grupo muito seleto de uma população, eu estou falando no contexto nacional, da população brasileira, que massivamente não tem muitas opções de escolha. Então, você vai encontrar muitos trabalhadores, muitas trabalhadoras que se submetem a condições, às vezes, deletérias, né, de Pela saúde. sobrevivência. Por causa da sobrevivência. E aí a subsistência mesmo, me refiro à subsistência. Né? Então, eu trabalho porque eu realmente preciso dar conta dessas demandas que são sociais, mas que são econômicas também. Então, quando a gente pensa sobre isso, sabe, Júlia, é muito complexo realmente. Né? Eu sempre faço essa pergunta: de que trabalho nós estamos falando e de que trabalhador ou trabalhadora nós estamos falando? Que contexto é esse? Se a gente considerar que o trabalho é uma categoria que atravessa tempos, espaços, histórias, épocas, e ele se mantém como uma categoria muito importante, mas esse cenário aqui atrás dele vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Então, aí você vai perguntar em que cenário, em que momento você está falando? Você está falando de hoje? Por exemplo, no contexto pós-pandêmico, aí a gente tem elementos que precisa ir buscar e pensar assim: que trabalho é esse? Né? De qual é a categoria profissional? A gente poderia até citar algumas aqui. Por exemplo... Eu estou lembrando aqui, enquanto você está falando, estou lembrando isso no período da pandemia. A pandemia é um assunto que atravessa o mundo do trabalho, assim, que veio com tudo, sempre. Drasticamente, em muito pouco tempo. Exatamente, E quando a gente achava que o nosso drama seria durante a pandemia, hoje a gente percebe que ele se estende, que ele se prolifera e que ele se desdobra, e a gente não sabe até quando isso vai. Né? Mas eu lembro muito bem, no período pandêmico ainda, né, de professoras, por exemplo, do ensino fundamental, de crianças, né, que precisavam dar aulas com um aparelho de celular. E, às vezes, a criança não tinha acesso. Se você está pensando em escola pública, né? Às vezes, a criança não tinha acesso. Então, eu ouvi depoimentos de professores que falaram assim: tinha que esperar o pai do aluno chegar em casa no final do dia, porque era o único celular que tinha em casa. Então, aquela aula que eu ministrei pela manhã, que eu ministrei à tarde, eu ministrava à noite para 1 ou 2 aluninhos cujos pais chegavam com o aparelho celular e eles podiam, eles não podiam deixar de receber a aula, e um compromisso absurdo, né, com a educação, essa professora ia lá. E aí você imagina o seguinte: você fazer isso 1 semana, 2 semanas, 3, você passar 1 ano fazendo isso. 1 ano inteiro, né, trabalhando. Pensando que duraria assim só um pequeno período ali, e aí do nada isso se torna parte do seu trabalho. Exatamente. E aí você não precisa fazer grandes elucubrações para imaginar o impacto que essa experiência traz para uma trabalhadora, né, do ensino fundamental, ensino básico, ensino fundamental, que se submete a essas condições de trabalho. Então, como ela, você tem inúmeras outras categorias, né, que a gente podia elencar aqui, é por isso que eu estou te falando. Então, como é que se dá essa relação? A primeira pergunta que a gente precisa fazer: que trabalho a gente está falando? Que categoria é essa? Quais são as condições de trabalho? E de que forma essas condições de trabalho se desdobram e afetam essa saúde, não só física, mas a saúde mental desse trabalhador e dessa trabalhadora. E a gente estava falando também antes sobre como a pandemia, né, afetou essas formas de trabalho ainda mais, porque, assim, eu vejo que o trabalho, né, é algo que evoluiu antes da pandemia por um longo tempo. Então, leis trabalhistas, direitos do trabalhador, foi algo que foi evoluindo por muito, muito tempo. Mas com a pandemia, isso acabou mudando, assim, de uma forma muito drástica, em muito pouco tempo. E aí a gente teve o formato home office, né? Onde a maioria dos trabalhadores passaram a trabalhar em casa. E eu estava no LinkedIn esses dias e eu vi um depoimento, né, de uma pessoa falando assim: antes, quando eu trabalhava e chegava em casa. Só que agora, como eu vou chegar em casa do trabalho se eu trabalho em casa? E aí o trabalho acaba tomando conta da vida da gente.
Isso mesmo. Se já tomava, né, Ju? Exatamente. Se Já já, era uma carga se já fazia muito... isso em tempos de home office, realmente, né? Esse é um drama que muitas pessoas, né, vivem hoje. A gente sabe que o home office ele não vem com a pandemia. Esse modelo já existia, inclusive fora do país, nem é uma coisa tão incomum, né? Sim. Ocorre que no período pandêmico ele foi a salvação para que muita coisa boa, inclusive, acontecesse, com né? certeza. Muita coisa boa, legal aconteceu, né? O que nos pegou de jeito foi exatamente essa prática aí que você traz. O que o home office fez? Ele desconstruiu os limites existentes entre vida doméstica, vida familiar e vida do trabalho. Ele desconstruiu esses limites totalmente, ao ponto de, para muitas pessoas, e aí eu falo, tanto o trabalhador quanto o empregador, Sim. para muitas pessoas, há uma confusão até conceitual, né? O que era apenas home office virou full time. Então, eu não tenho mais noção de hora, né? Se alguém precisa de mim e lá do trabalho e já são 22 horas, de boa, tá lá. Ó, tal. Isso fica naturalizado por quem emite a mensagem e é naturalizado por nós que recebemos a mensagem. Exatamente. Então, a gente está falando de limite. Então, e quanto que essa ausência de limites, como para tudo na vida, ela pode impactar a nossa saúde mental. Então, hoje a gente está falando de um país, nós somos o país mais ansioso do mundo. Sério? Cujos índices... Esse dado eu não tinha nem encontrado nas minhas pesquisas. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Hoje se fala de ansiedade, né, com muito mais frequência do que a gente imaginava. E, claro, também depois da pandemia, o contexto não favorece. A gente não está falando de uma coisa cuja explicação é apenas de natureza fisiológica ou biológica, mas ela é social, ela é econômica, ela é relacional. Sim. Então, como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai tratar disso? Se você... E aí há uma questão que é dura, é difícil de lidar, né, mas é que eu preciso trazer para cá. Sim, pode trazer. Que é o reestabelecimento desses limites. Para o bem comum. Inicialmente, para mim, eu estabeleço para o meu próprio bem. Mas por que eu falo para o bem comum? Porque se eu ficar bem, invariavelmente, isso vai se desdobrar e reverberar no trabalho que eu faço, exatamente, nas relações que eu estabeleço. Então, não é ser má, não significa não ser contributiva, não ser colaborativa. Eu dizer assim, eu te atendo até às 18 horas. Depois disso, eu não... Aí você deixa essa pauta para amanhã. Tudo bem? Sim. Então, a gente convive com... É algo muito, muito sutil. Então, a gente acaba produzindo um sentimento nas pessoas, que é o sentimento de incompletude. Eu fiz só até aqui, eu poderia ter feito mais, mas para fazer mais você precisaria ter extrapolado os teus limites. Sim. Que a gente extrapola isso de vez em quando, todo mundo faz isso. Mas quando a gente torna isso uma rotina, Júlia, então, de novo, para fechar essa equação, dá um trabalho, não vai fechar. Sim. Porque trabalho, mesmo a gente tendo essas novas formas de trabalho, ele ainda continua muito com essa pegada de rotina. Sim. Muito com essa pegada. Sim. Então, eu tô trabalhando em casa, mas em casa eu também tenho que me organizar. Eu tenho que ter o meu cantinho, sim, em que eu vou sentar nele para trabalhar. Então, eu tenho que criar essa consciência. Só que o que eu sinto é que hoje em dia as coisas são muito fundidas, misturadas. Por exemplo, esses dias eu estava vendo uma notícia que acho que era com relação ao ministro Alexandre de Moraes, que estava tratando de questões trabalhistas no WhatsApp. E o WhatsApp, ele não foi criado para trabalhar como a maioria das redes sociais, como o Instagram, que antes era uma rede social de compartilhamento de momentos e agora virou uma das maiores redes de trabalho.
onde a gente tem influencer, tem empresas. Isso mesmo. E aí isso acaba se misturando, tudo acaba se misturando com o trabalho. Isso mesmo. E esses limites vão ficando cada vez mais frágeis, né? Isso vai fragilizando esses limites. A vida, ela é multidimensional. Ela é multidimensional, então você tem que olhar para... Não tenho nada contra home office. Inclusive, eu faço. Eu mesma faço, quando é necessário. Aliás, eu acho que é um ganho, foi um acréscimo para nós. Entretanto, né, e você disse muito bem, né, se eu tenho essa condição, tá, Júlia? De ter um ambiente adequado para que eu trabalhe, é melhor que eu faça isso. Preferencialmente, se você puder, inclusive, feche a porta como você fecha a porta do escritório quando você sai para dar tchau. Fecha a porta. Fecha a porta. E usufrui dos outros cômodos da casa. Mais do que usufruir dos cômodos, né? Usufruo das pessoas. Exato. Usufruo das relações. Né? Eu sou mãe, então tem um limite para aquilo lá, né? E há fases do filho que não vão voltar se eu desperdiçar aquilo ali. Então, esse é um exercício novo para a gente. Esse é um desafio novo para esse tempo, né? Para esse tempo aqui, para essa geração. E, repito, ele se evidencia no contexto pós-pandêmico. Porque parte daqueles comportamentos que nós aprendemos ali na pandemia e que eram facilmente justificáveis em decorrência da necessidade do isolamento social, do afastamento, todas as coisas, eles se naturalizam em um período em que a gente já pode se aproximar. Sim. E eles avançam para demandas. O que acontece com o home office, já que a gente está tratando disso, né? O que já era muita demanda vira hiperdemanda. E quando eu sou hiperdemandada no contexto de trabalho, né, há uma hora, essa hora chega. Chega para tudo. Chega para todo mundo. Né? Porque tudo em nós é limite. É limite físico, limite psíquico, limite emocional. Há uma hora em que, se eu não assumir esses limites, e se eu não falar sobre eles, se eu não estabelecer, você pode ter certeza que essa conta vai chegar. E o seu corpo vai fazer isso. Ele vai reclamar. E você não falou, mas eu falo. De alguma forma, né? Sim. Então, um caminho importante, né, que a gente precisa seguir, seja qual for a categoria profissional, é negociar esses limites. Eu não quero ser fantasiosa nessa discussão, porque até parece simples. Simples assim. Alice no País das Maravilhas, que tudo que pensa vai acontecer. Claro que a gente pensa nas questões institucionais, tem a empresa, tem as demandas da empresa e tudo mais. Mas é importante, aí eu já penso na empresa, né, no empresário. É muito importante que isso seja bem negociado. Muito bem negociado, muito bem compreendido. Porque ninguém vai querer ter um profissional dentro da sua empresa adoecido. Sim. Não é? Eu acho que é assim, estava até no hall de perguntas que eu tinha preparado, que eu ia te perguntar se você acha que hoje em dia as empresas estão mais inclinadas com essa questão da saúde mental. Uhum. Porque, como a gente está debatendo aqui, é uma via de mão dupla. Sim. Então, assim, a empresa ela precisa do trabalhador, só que se o trabalhador não estiver mentalmente saudável, não tem como ele trabalhar. Isso então, mesmo. acaba sendo essa via. Você acha que as empresas, hoje em dia, nos dias de hoje, estão olhando mais para essa questão da saúde mental do trabalhador? Eu te diria duas coisas, né? A primeira é que hoje já se fala numa certificação. A empresa promotora de saúde mental, né? E a gente espera, do lado de cá, que seja uma certificação que faça jus a práticas que, de fato, acontecem nas empresas. Mas não é uma certificação para colocar uma moldura bonita e expor na parede da empresa, mas que, de fato, ela se manifeste na saúde dos trabalhadores. Isso é um ponto importantíssimo. O segundo ponto é, de fato, a gente percebe um movimento
em direção a essa busca, né, essa promoção da saúde mental, eu diria mais, a prevenção do adoecimento. Entretanto, a gente precisa reconhecer que nós estamos falando aqui de um fenômeno extremamente complexo. A gente está trazendo vários temas e a gente está só falando, mas assim, não vamos chegar. Não muito complexo, Júlia, porque a gente concordou aqui que o trabalho, ele tanto é um promotor de saúde, é um operador de saúde, como um operador de adoecimento. Mas isso só pode ser compreendido quando eu estou lá dentro e vejo que condições de trabalho são essas, como é que funciona o modelo de gestão aqui, que modelo de gestão é esse, ele favorece o adoecimento ou não, entre outras variáveis. E isso é complexo, porque se você pergunta assim, as empresas, a gente tende a dizer assim, tem um jeito de fazer, tem um modelo que vai dar certo. E não funciona assim, porque as empresas, por segmento, né, por categoria, elas se organizam de uma maneira e elas oferecem essas condições de trabalho. Então, repito, o importante mesmo, eu falo do meu lugar, tanto de pesquisadora como de alguém que pode produzir algum tipo de intervenção num contexto de trabalho. A primeira coisa que eu vou perguntar é, posso entrar e ver? Posso conversar com as pessoas? Posso tentar compreender como é que funciona isso daqui, para que a gente possa, pactuadamente, negociando, encontrar caminhos para que essa promoção de saúde mental aconteça e para que essa evitação de adoecimento também faça parte da agenda e das prioridades dessa empresa. Então, de fato, há um movimento inexorável. Sim. Não podia, eu te digo até assim, eu acho que não dava para não haver. Sim. Nesse contexto, né, em que você vê os índices, a OMS, ela sustenta já há muitos anos que o adoecimento mental relacionado ao trabalho se coloca na terceira principal causa de afastamento. A Organização Mundial de Saúde. Ela só perde para as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho e para as cardiopatias. Sim. Então, de pronto, vem o adoecimento mental relacionado ao trabalho. Então, inexoravelmente, as empresas precisam olhar para isso. Precisam olhar para isso. Que tipo de empresa, Valério? Qual segmento? Qualquer um. Todos. Só as grandes empresas? Não, as micro também. As microempresas também. O mundo do trabalho está olhando para isso. Está atento a isso tudo. Né? Nós não queremos que esse dado, que esse ranking, seja modificado para cima. Nós não queremos que o afastamento por adoecimento mental assuma o segundo lugar. Tampouco o primeiro. Mas a gente vive um momento importante no sentido, né, para não dizer preocupante, de escalas cada vez maiores de adoecimento mental. E eu te digo assim, relacionado ao trabalho, e aí a gente está falando de nexo, de estabelecimento de nexo causal, ou não. Suponhamos que, né, meu adoecimento mental não está diretamente relacionado ao trabalho, mas eu sou trabalhadora, eu vou trabalhar. Então, de alguma forma, esse adoecimento pode ser agravado por esse trabalho, né? Há uma classificação, que é a classificação de Schilling, que fala sobre isso, a doença como o trabalho como principal causador do adoecimento, e isso inclui adoecimento mental, não só o mental, mas o trabalho como principal causador, mas o trabalho como concausa. A pessoa já vem adoecida, e aí o trabalho... Só precisava daquela cereja do bolo. E aí a doença aparece. Ela estava ali latente e o trabalho vem e faz com que ela né, de alguma forma, se torne real na vida da pessoa. Então, se as empresas estão atentas, penso que sim, e digo mais, devem estar. Sim, porque senão todo mundo vai sair perdendo. Exatamente, né? Isso mesmo.
Valéria, e agora eu queria ir com você para um outro lado. Sim. Queria falar sobre o trabalho no ambiente rural. Sei que você tem uma pesquisa nesse sentido, né? Que é a produção de um artigo, né? Chamado O Trabalho que Faz Viver Vivo. A gente tem falado bastante sobre o trabalho no contexto, né, empresarial, Sim. das grandes Sim. empresas, que geralmente acontece na cidade. Mas aí a gente também tem os outros tipos de trabalho que não Sim. acontecem na cidade. Eu acho que, assim, tão presentes na nossa sociedade há muito Sempre. tempo. Foram as primeiras formas de Com trabalho certeza. que existem até hoje. E aí, aqui o título, né, do artigo é O Trabalho que Faz Viver Vivo. O trabalho rural faz viver vivo. Eu queria entender, esse título, na verdade, me chama muita atenção. Por que esse trabalho faz viver vivo e não as outras formas? Ele é provocativo, né? Sim. Esse Eu quero título. esse trabalho. Eu quero esse trabalho. Na verdade, foi um capítulo de um livro, né? Sim. Organizado sobre a psicologia rural. Depois esse livro foi reeditado em línguas latinas, porque a primeira edição foi em inglês e a segunda foi em línguas latinas. E foi um convite que eu recebi de uma colega. Convite, assim, fico muito honrada com o convite de Thelma, né, que é a primeira autora desse capítulo. E ela faz um recorte da tese doutoral dela. Ela fez essa pesquisa no assentamento rural. E foi pesquisar uma outra coisa. Ocorre que nas respostas emerge espontaneamente uma fala desses trabalhadores rurais sobre o trabalho. Passam-se anos e ela decide, foi mais ou menos no contexto da pandemia mesmo, a gente estava em casa, trabalhava remotamente, home office, exatamente. com a hora marcada. Com limites estabelecidos. E aí ela disse, Valéria, fui retomar, né, esse meu texto, a minha produção, e de fato o trabalho aparece, embora não tenha sido minha pergunta primária, né? E agora eu quero discutir melhor isso. Pensei que a gente pudesse discutir juntas e foi assim, Júlia, uma experiência maravilhosa, né? Eu voltei a um tempo em que eu tive contato com a zona rural. Eu fui consultora do Sebrae por muitos anos. E nós tínhamos lá muitos programas que envolviam as ruralidades. Sim. Então, associações cooperativas. Então, voltar para esse universo foi um presente que eu ganhei, de verdade mesmo. O trabalho que faz viver vivo foi a resposta de um dos trabalhadores. Sério? Sério. Mas qual foi a pergunta? Ah, muito bem. O que a gente tentou entender, né, a partir das falas deles, que estavam ali guardadinhas, foi qual o sentido do trabalho para esses trabalhadores rurais. Ai, gente, ele deu essa resposta. Ele fala o trabalho, mas para dar essa resposta, ele destaca uma coisa muito importante. Ele destaca a autonomia. Ele destaca o fato de que aquele trabalho que eu faço é um trabalho meu. Dito de outra forma, no português mais claro, eu não trabalho para ninguém. Sim. É meu trabalho. E é esse meu trabalho que produz a subsistência da minha família. Então, esse trabalho que faz viver vivo se sustenta nessas duas colunas. Por que é um trabalho que faz viver vivo? Porque sou eu quem faço. E é com o trabalho que eu faço, para mim, que eu sustento a minha família. Eu faço para mim e faço para a minha família. Nós estamos falando em pequenos produtores rurais. Eu não dependo do outro, não. De alguém maior do que eu. Não. Então, foi muito, muito contundente essa fala de um trabalhador rural que diz assim, o que me faz viver vivo é esse trabalho. Por que esse trabalho me faz viver vivo? Porque eu dito as regras, porque eu digo como ele deve ser feito e porque eu vejo o fruto desse trabalho na mesa e na vida de minha esposa e de meus filhos. Ai, que lindo. Coisa linda, não é não? Lindo, muito lindo, fortíssimo. Forte. É muito forte. Gente, eu estava lendo um livro esses tempos chamado Tortarado, do Itamar Vieira, não sei se você conhece. Não. Recomendo para todo mundo que eu vejo, ó, leia Tortarado. Se você quiser dar uma olhada depois, Com super certeza. recomendo. Fala bastante sobre isso. E aí, no livro, a gente tem ali uma família, né, que mora no interior da Bahia e depende
muito do trabalho rural, né? Da produção rural. E, assim, no livro, apesar de trazer muitas dessas questões que a gente tem ali dos senhores de fazenda e tudo mais, sobre o surgimento da cidade grande, também traz sobre a questão do trabalho rural como uma paixão, sabe? E isso me chamou a atenção, né? Sim. Antes de eu falar com você, quando eu estava pensando sobre esse tema, sobre quando esse trabalho, apesar dele ser árduo, porque a gente está falando e tudo mais, mas é claro, todo trabalho tem os seus percalços, então não é fácil trabalhar nos campos. Eu imagino que tem as suas dificuldades, mas assim, como esse trabalho, apesar de ser árduo, traz satisfação, sabe? Aquilo que vem da terra, aquilo que eu plantei, cresceu e voltou para mim. Tudo isso é carregado de sentido, né, Exatamente, Júlia? exatamente. Só que aí, isso... De novo, eu vou trazer essa pergunta. Eu sei que a gente não vai chegar a uma resposta certa, mas, assim, esse trabalho que faz viver vivo, ele impacta menos a saúde mental desse trabalhador? Sim, seguramente. Porque atribuir sentido àquilo que eu faço é um caminho muito profícuo para a promoção de saúde mental. Sim. Em qualquer que seja a minha atividade, o que quer que seja que eu faça. O trabalho rural ele tem essa particularidade, né? A gente está falando de pequenos produtores e a gente está falando de uma ruralidade, Júlia, que mudou ao longo dos anos, lógico, né? A gente vai trazer aqui outros elementos que estão presentes. Por exemplo, nunca se falou tanto sobre a violência rural, como se fala agora na zona rural, sobre a migração, né, quase que compulsória de muitas famílias, né, da zona rural para a urbana em função da violência. Mas não somente por causa disso. Sim. Por exemplo, a gente está falando em trabalho, né? Pensa na tua geração, né? Uma geração que acessa tantas coisas. Na nossa geração, que eu estou aqui também, né? Sim, todo mundo que está aqui está na nossa geração. Na nossa geração. Então, a gente tem acesso a uma série de coisas. Mas eu me refiro à juventude mesmo, né? Uma juventude que está ali. Então, aquela ideia na ruralidade de um trabalho que é passado do avô para o pai, do pai para o filho, do filho para o neto, ela vai sendo minada, ou para não dizer contaminada, não é? Por outras demandas. Então, você vai ver um jovem que vai sentir mesmo a necessidade. E eu acho que as redes sociais elas ajudam muito nisso, porque ele está acessando aquilo ali, está vendo como é que o mundo está funcionando para além daquele ambiente. Então, é comum você ver entre a juventude, né, um desejo de fazer alguma coisa, né, que não seja exatamente aquele ofício passado de pai para filho, de avô para pai, de pai para filho, tal. Então, a gente está falando de um sentido que vai se esvaindo, né, com o tempo e com as mudanças, com os processos de mudança no mundo do trabalho. E me fez lembrar de uma história lá da pesquisa de Thelma, a professora Thelma Grise, maravilhosa, professora de Psicologia Social, a quem eu tenho assim, uma gratidão enorme pelo convite e pela riqueza que foi esse momento dessa troca, né? Mas a história de uma enxada que era passada, o que simbolizava aquela enxada para aquele trabalhador, para aquele ruralista, agricultor, né? A enxada, o que foi descoberto nesse discurso deles? O sentido da enxada, que é uma ferramenta de trabalho, né? A enxada nova era a enxada do agricultor. Então, ele que ia para o campo, para a roça, né, para fazer lá o seu trabalho. Quando ela ia ficando mais manjada, né, mais velha e envelhecendo, essa enxada passava para a esposa, porque ela já estava mais amolecida, eu acho que era isso, né? Então, ela consegue fazer pequenos trabalhos que exigem menos força em um instrumento mais rígido. E depois que aquela enxada já não mais servia para a esposa, passava para o filho pequeno, e era o brinquedo do filho pequeno.
Então, a gente está falando da construção de cultura mesmo. Uma cultura sendo produzida no interior, não lá fora. É uma intracultura. É uma cultura produzida na família, no interior da família, com tudo que tem direito à produção cultural. Instrumentos, costumes, hábitos, símbolos. E isso nos chamou muita atenção, porque a gente está falando sobre o sentido do trabalho. Então, o sentido do trabalho, por exemplo, para essa família que traz, para esse agricultor que traz a enxada como símbolo importante, que é transgeracional, ele vai mudando de sentido para as gerações, mas ela é simbólica ali, no seio da família, ela está ali no centro da família. Se a gente buscava o sentido do trabalho para aqueles trabalhadores rurais, eles revelam para a gente que é mais do que o trabalho. É o simbólico mesmo. É um instrumento mesmo. Então, e está dentro da família. Aí a gente tem acabado de falar de uma família que é penalizada por causa do home office. Olha que discrepância. Sim, gente, eu aqui, as palavras dela, eu totalmente hipnotizada. Ela falando, não, que é um símbolo e tudo mais. Mas há poucos minutos a gente estava totalmente criticando. Não dentro de casa, as pessoas não veem. Mas eu acho que é uma coisa muito, no sentido da palavra, é muito doido. Uhum. É muito doido, porque, assim, é uma questão geracional, é uma questão temporal. Sim. Porque a gente tinha essa forma de trabalho rural, era muito forte. Uhum. Aí, de repente, a cidade cresceu. E aí, o trabalho empresarial se tornou mais forte. Sim. E aí, não é tão comum essa questão, né, geracional dentro das grandes empresas, né? Não de forma que englobe todo mundo, porque no trabalho rural você engloba todas as pessoas da família. Não é só de pai para filho que você vai passar aquele ofício. Você vai passar para o seu pai, para o seu primo, para sua esposa, para todo mundo. Uhum. Todo mundo está ali. Só que... E aí a gente tem, na cidade grande, uma outra forma de trabalho, uma outra forma de fazer o trabalho, que se dispersa totalmente disso e acaba implicando em várias questões, impactando, às vezes, até de forma negativa. Sim. Só que, ainda assim, eu queria voltar um pouco também naquilo que você falou sobre as migrações que a gente teve. A gente teve, por volta dos anos 60, muitas migrações, né, principalmente do Nordeste para o Sudeste, onde eu acho que é assim, o antro do capitalismo. Todo o nosso país é capitalista, mas assim, ali o Sudeste, onde tem as grandes cidades, é o foco. E aí a gente teve essa mudança. E por quê? Sabe? Porque se esse trabalho rural era um trabalho que fazia viver vivo, por que teve essa necessidade de mudança? Sabe, Valéria? Bom, a gente está falando sobre... Tem duas questões aí que são muito importantes a gente trazer, sabe, Júlia? Primeiro, é que a gente está falando de uma pesquisa que foi feita aproximadamente 20 anos atrás num assentamento. Sim. Hoje, há uma discussão, não é minha especialidade, eu nem vou poder contribuir muito nesse sentido, mas há uma discussão importante sobre a agroindústria. E como que a agroindústria, ela eu não sei se substitui, mas ela é muito maior do que a agricultura familiar ou do pequeno produtor. Né? E a agroindústria, às vezes, entra na casa do próprio pequeno produtor. Né? Então, a gente vê esse modelo industrial que você falou lá para São Paulo, né? Principalmente São Paulo, que é um dos maiores centros industriais da América Latina. Né? Então, a gente vê esse modelo sendo também absorvido pelo agro. Sim. O agro é pop, mas também é industrial. Mas também agro é pop, agro é industrial. Então, a gente está falando de um modelo... Se na década de 60 essa migração, né, houve essa migração, e a gente sempre pensa em melhores condições de vida. Melhores condições de vida. Porque a gente está falando de agricultura, né, do setor primário da economia de um país. Né? Então, essa migração, ela, logicamente, repito, não vou poder contribuir muito nesse sentido,
Mas essa migração ela se dá muito em relação à economia, no que diz respeito a questões econômicas, né? O que aconteceu na década de 60, que as culturas que eram produzidas no Nordeste elas não deram conta da subsistência desse agricultor? Ou será que foi o agricultor mesmo que migrou? Foram os filhos que migraram? Quem migrou? Né? Boa pergunta. Sim. Pergunta para uma boa pesquisa. Viu? Quem migrou? Já dá uma pesquisa. Né? Se é que já não há, né? Sim. Mas esse movimento de migração, hoje, a gente reconhece, inclusive, no sentido contrário, né? A partir da agroindústria. Então, já não sou mais eu precisando me deslocar, porque a própria indústria já veio para a zona rural. Sim, sim. Não é? Vem para a zona rural. Tem uma coisa, assim, embora eu não seja especialista, mas na pouca leitura que eu tenho, porque essa produção foi uma produção em psicologia rural. Quero fazer esse recorte aqui e dizer que nós pesquisamos pouco sobre psicologia rural e nós atuamos pouco nas ruralidades. Né? Nós temos uma pesquisadora importantíssima do país, Maria Rosemary Scopinho, e ela, em um dos seus textos, né, um livro que chama Psicologia Social do Trabalho, ela tem um capítulo lá, e Scopinho fala, né, se queixa um pouco sobre essa ausência da psicologia nos contextos de ruralidades, onde há trabalhadores. Exatamente. Muitos trabalhadores, né? E que atravessam e que experimentam, aliás, condições de trabalho diferentes da nossa aqui na zona urbana, mas não minimizam, muito pelo contrário, né? O que se tem de denúncia de trabalho análogo à escravidão, boa parte dessas denúncias está na zona rural. Então, não é só a psicologia que precisa ir para lá, né? Sim. A gente precisa fazer um trabalho multidisciplinar no final das contas, né? Então, a gente vê isso. Uma coisa curiosa, bacana de pensar sobre isso é só uma posição muito pessoal, tá bom? Não, fica à vontade. A agroindústria, ela vem, né, e ela não elimina, mas ela minimiza esse trabalho da família, que a gente reconhece como algo extremamente rico e produtor de saúde. Quem é que não gosta de estar perto da família, né? Sim, assim, a depender do contexto. Mas ela também vem trazer contribuições positivas, né? Então, eu penso que a gente vive nessa luta, né? A mesma luta que o home office nos produz. O que a gente vai fazer para conviver com as duas coisas? Sem que uma exclua, sem que elas sejam autoexcludentes. Sim. Né? Então, se o trabalhador rural, a gente fica imaginando eu como psicólogo chegando lá, deixa eu ouvir, senhor, diga aqui para mim como é que é a sua vida, né? Muito provavelmente eu ouvirei de um produtor rural, minha filha não sai daqui nem amarrado, né? É muito provável que eu escute, que eu ouça isso, né? Se eu ouvo, fale para mim da experiência do senhor, se eu penso em sair daqui. Talvez eu ouça dos filhos, né, dos netos, e está tudo bem. Sim. Está tudo bem. Meu marido é agrônomo. Olha isso. Olha só, ela já está ligada. Assim. Eu acho que eu vou terminar meus dias de vida numa fazenda, lá dentro do mato. Meu marido é agrônomo, e eu fui acompanhar uma vez a pesquisa dele, né, doutoral. Ele foi conversar com alguns produtores, me levou algumas vezes. Adorei, amei, queria ter ido mais. E eu lembro muito de um produtor. Impressionante aquele negócio. Era banana, muita banana, muito. Você tinha que descer um negócio assim. Disse, eu vou descer, será que eu subo? Desci. E aquele bananal enorme, aquele monte de banana. Coisa mais linda de se ver. Lá na frente passava um riacho. Menina, um negócio assim, do paraíso, né? Do paraíso. Mas essa propriedade era muito isolada. Mas era muito mesmo, o acesso era realmente muito difícil. Mas esse homem era muito feliz. Por ele estar lá longe do mundo, longe de tudo. Meu Deus, como ele estava feliz. E está tudo bem. Sim. E está tudo bem. Ele está feliz, ele está seguindo a vida. Os filhos já não estavam mais lá. Sim. Era meu velho e minha véia, né? Uhum. Eu e minha mulher. Então, os filhos já não estavam lá. Mas está tudo bem, ele estava lá. Ele estava lá. Feliz. Eu vou usar a expressão que você usou, né? Ao que me pareceu, realizado. Realizado. Então, eu acho que a gente vive esse conflito, né? E que talvez pudesse ser minimizado se a gente conseguisse compreender, se preocupar mais em compreender do que em explicar muitas coisas. E dizer, a agroindústria vem, ela provoca mudanças importantes na rotina
e na vida dessas pessoas, mas ela tem muitos aspectos positivos e ela ajuda em outros aspectos, na economia daquele lugar que vai crescer, e etc, etc. Precisa eliminar o pequeno agricultor, precisa, né, produzir sofrimento naquele agricultor que está ali, que é o que me interessa saber, né, como psicólogo do trabalho. Ele precisa sofrer por isso, ele precisa ser retirado de lá, ele precisa ser arrancado de lá. Então, pensar na psicologia no contexto das ruralidades, Júlia, é também bem delicado, porque você não pode pensar por um único prisma. Aliás, os mundos do trabalho, né, como dizem alguns autores, a gente não pode pensar a partir de uma única dimensão. A gente tem que olhar para outros aspectos, né, os aspectos de natureza econômica, social, as mudanças no mundo do trabalho, não é? Mas sem tirar os olhos, e aí eu falo do lugar da psicologia, sem tirar os olhos em momento algum da pessoa. É a pessoa, eu falo do lugar da psicologia. É a pessoa, é o trabalhador e a trabalhadora. E a sua saúde. E aspectos e práticas que possam promover a sua saúde, em particular a sua saúde mental, e prevenir, sempre que possível, o seu adoecimento. Tentar, de alguma forma, estar dentro dessas mudanças, Sim. mas se auto-olhar. Sim. Né? Se observar. A gente tem essas mudanças no mercado de trabalho, mas eu mudei. Uhum. Eu quero acompanhar. Sim, essas até que mudanças. ponto eu preciso acompanhar. Isso para falar de mim. Mas aí eu preciso avançar nisso, né? Porque senão dá a impressão que a gente tem esse poder todo de dar conta de tudo. E a gente não tem. Porque quando a gente fala no mundo do trabalho, a gente está falando, por exemplo, nas instituições. Né? E eu tenho um limite de intervenção como trabalhadora na instituição. Aliás, um limite, convenhamos, muito pequeno. Né? Em algumas situações, mínimo, quase que inexpressivo. Então, eu tenho muito cuidado com esse discurso, né? Sou 100% favorável ao autocuidado, 100% favorável ao autocuidado, a olhar para si, a cuidar de si. Estimulo e me policio para que eu mesma faça isso. Mas eu não posso deixar de dizer aqui do lugar da psicologia do trabalho que não é só isso. Sim. Existe uma instituição, Com existe certeza. uma coisa chamada condições de trabalho, existe uma coisa chamada organização do trabalho que evoca modelos de gestão, hierarquia, relacionamentos ali dentro e tal. Que faz o mundo funcionar. Bem ou mal, ele funciona. E que torna essa engrenagem, que propicia o movimento dessa engrenagem. Sim. Porque eu digo isso, Júlia, só com cuidado, Sim, só com zelo, certeza. para não dizer assim, se cuide, olhe para você que está tudo resolvido. Não está. Não está. Há contextos de trabalho nos quais é preciso que haja, sim, uma mudança. É preciso que haja uma mudança, uma transformação, um ajuste, sob pena de tornar essas nossas estatísticas, fomentar essas estatísticas para cima, não para baixo. Então, se é possível dizer alguma coisa nesse sentido, eu diria, de fato, para você, para mim, para trabalhadores e trabalhadoras, vamos nos cuidar, vamos estar atentos aos nossos limites, vamos prestar atenção ao autocuidado, mas não vamos nos responsabilizar unicamente, inclusive pelo nosso adoecimento mental. Sim. Porque alguém, sabe, Júlia, pode estar nos ouvindo dizendo assim, mas eu tenho feito isso. Eu não estou me sentindo bem, não. Eu estou fazendo tudo isso que vocês falaram. O que está acontecendo? Eu tenho que olhar no meu entorno, né? Eu tenho que entender que trabalho é esse, que lugar é esse, o que a gente está fazendo, que condições eu tenho para trabalhar, né? Como é que está a questão das relações intersubjetivas, o que está acontecendo, enfim, é uma gama de elementos que precisam ser considerados. Entretanto, vou terminar dizendo isso. Vamos nos cuidar. Cuidado é sempre muito bem-vindo. Vamos nos cuidar, gente. Sempre muito bem-vindo. Mas cuidado para você não colocar sobre si mais uma carga, que é a carga da autorresponsabilização única sobre um processo de adoecimento. Cuidado. Isso é muito delicado. Pessoal, olha, a especialista está falando aqui, então tome cuidado. É. Gente, a gente vai ter que se encaminhar para o final novamente. Como eu falei no primeiro episódio, são temas muito complexos, não cabem mais ou menos 1 hora de episódio, infelizmente.
né? Queria ficar conversando. Que ainda tem milhares... De novo, eu não perguntei tudo. Ela trouxe 3 páginas. Eu trouxe 3 páginas. E eu não perguntei tudo, mas tudo bem. Pra gente finalizar, Val, eu queria saber de você... a gente discutiu tudo isso, né? Como ambas as partes, tanto as empresas quanto os trabalhadores, podem estar atuando, Sim. o que podem estar fazendo, ou não exatamente as empresas, mas talvez a supremacia, né, superior do país, vendo todos esses problemas que estão acontecendo com a sua população, pode agir como todas essas partes poderiam agir para impactar menos a saúde mental do trabalhador. Ainda bem que tua pergunta foi fácil. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Enquanto você falava aí, é claro que eu não tenho uma resposta pronta para isso, lógico, né? E seria até muita pretensão de minha parte, né? É uma luta que a gente vem travando há anos e a gente anda, depois desanda, né? Sim. No mundo do trabalho. A gente avança nesse país e a gente perde bastante, inclusive perdemos bastante nos últimos anos. Mas nós temos no Brasil já existe uma política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Eu te digo que se há alguma coisa, eu estou falando agora do governo federal, por exemplo, né? E aí vamos pensar federal, estadual, municipal, até chegar nas instituições públicas e nas empresas, né? Mas a gente tem uma política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora que contempla a saúde mental dessas pessoas, né? A gente precisa avançar nessa política. E a gente precisa seguir o flow do que está acontecendo no mundo, no que diz respeito ao adoecimento mental, né? Eu estava no serviço hoje à tarde de reabilitação de saúde do trabalhador e nós falávamos exatamente sobre isso. Tá bom, era uma enfermeira do trabalho dizendo assim, tá bom, o serviço está funcionando bem, está tudo bem, o que eu faço com esse monte de gente que está chegando aqui com ideação suicida, com transtorno disso, transtorno daquilo, tudo ligado ao adoecimento mental, né? E a gente falava sobre essa política. A gente precisa continuar discutindo essa política e trabalhar, militar para que nós possamos ver na proposta dessa política uma inserção mais incisiva da prevenção e da promoção da saúde mental dos trabalhadores e das trabalhadoras, e mais do que isso, dentro da política existe a vigilância, e que essa vigilância já acontece, né, por intermédio dos Serestes, mas que ela aconteça também, né, logicamente, demandada pela própria política, com um olhar muito focado na promoção da saúde e na prevenção do adoecimento mental dos trabalhadores. Lamentavelmente, isso nunca foi tão gritante como tem sido nos nossos dias. Por todo esse contexto Sim. que a gente trouxe Sim. aqui. E muito mais, né, Júlia? Sim. Que a gente também não trouxe. Sim. mas o que foi né, trazido para essa mesa, eu acho que já é suficiente para justificar a necessidade do fortalecimento da nossa política. Sim, eu acho que também, de alguma forma, a gente está trazendo essas discussões, né, as suas experiências, as minhas experiências, mas todo trabalhador acaba tendo consciência, né, do que... Não exatamente uma consciência, mas assim, por estar na posição de trabalhador, ele acaba entendendo que existem necessidades, né? Existe essa falta. Então, mesmo que a gente não tenha dito isso de forma explícita, cada trabalhador, ele sabe que existe uma falta dentro do trabalho dele, né? De alguma forma. E sofre muitas vezes. Exatamente. Por isso, né? E enquanto empresas, né, a gente precisa ouvir mais, né, os trabalhadores. Sim. Ouvi-los. Né? E compreendo, né, que é tão complexo a vida, o mercado é muito complexo, a vida organizacional é muito complexa, mas ouvir as pessoas é sempre o melhor caminho. Ouvi-las. Não pela via apenas da ouvidoria, aquela oficial, né, das instituições, mas ouvi-las.
ouvi-las, tomar um café, ouvir. Né? O trabalhador, ele tem conteúdo, ele está na ponta, ele sabe o que está acontecendo, mais do que, muitas vezes, quem precisa estar nos escritórios. E eu não estou minimizando esse trabalho. Há pessoas que precisam estar nos escritórios, a portas fechadas, mas a gente não pode esquecer que o trabalhador está na ponta. Ele conhece, de fato, o que está acontecendo ali. Então, o apelo que a gente faz é, vamos ouvir. Vamos ouvir. Todo mundo. Independente se não é trabalhador. Sim, vamos ouvir. A gente fala tanto, né? Sim, adora falar. A gente adora falar. E redes sociais, então, é muita falação para pouca audição. Exatamente. Todo mundo adora falar, mas poucas pessoas buscam ouvir. Isso é mesmo. Muito real. Isso gente, mesmo. Chegamos ao final de mais um episódio cheio de discussões. Sim. Vários artigos podem estar saindo desse episódio. Sim. Não sei quem tem alguma ideia, né, a partir dessa discussão, pode estar colocando aí. E eu quero agradecer muito a Valéria por ter, né, se disponibilizado um pouco do seu tempo. Eu sei que é muito corrida essa vida de pesquisadora, essa vida de professor, mas mesmo assim você conseguiu estar vindo aqui para contribuir com a gente. É um projeto que está em andamento, que demandou também da gente, então conseguir trazer todos os entrevistados aqui tem sido muito bom e muito importante para a gente. Então, desde já, eu agradeço muito a você, Valéria. Ah, bacana, Júlia. Eu é que te agradeço demais, né, pelo convite, pelo privilégio de participar desse projeto tão importante. A gente ainda vai ouvir muito falar sobre esse projeto, Tomara. Mas não tenha dúvida disso, né? Te agradeço pelo convite e pela confiança também, né, de participar de um projeto tão importante. Me sinto muito honrada com esse momento. Obrigada. E, trabalhador, para você, quero dizer que se você está passando por momentos de esgotamento mental, busque o Centro de Valorização à Vida, o CVV, que vai te dar um atendimento gratuito através do número 188 ou através do site cvv.org.br. Não se esqueça que esse especial sobre saúde mental é uma ação, né, com o intuito de relembrar vocês sobre o Setembro Amarelo, né, que é contra o suicídio, e a saúde do trabalhador é um ponto super importante para a gente tratar disso, a saúde mental no geral. Então, não deixem de nos acompanhar, busquem ajuda, ouçam mais as pessoas para que a gente consiga encontrar uma forma de combater esse problema que a gente está tendo tão forte. É isso. Até o próximo episódio.